Graça e paz. Amém, aleluia. Eu tenho uma palavra para tu vida essa noite. O tema é andar sobrenaturalmente sobre as águas, escutando a voz do Senhor. A voz do Senhor. E nestes tempos estamos escutando muitas coisas, muitas notícias, pero nos estamos olvidando de escuchar a voz de Deus, porque existem muitas outras coisas que estão ocupando nossos ouvidos. A voz do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 25 hasta 33. Mateus 14, 25, 33. Mas a la quarta vigília de la noite, Jesus vino a eles andando sobre el mar. E os discípulos, viendo-le andar sobre el mar, se turbaram, dizendo: um fantasma, e deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus les habló, dizendo: tened ánimo, eu sou, não temais. Então les respondeu Pedro e dijo: Senhor, se eres tu, manda que eu vaya a ti sobre as águas. E ele dijo: ven. E descendiendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero al ver el fuerte viento, tuvo medo. E começando a hundir-se, deu vozes dizendo: Senhor, salva-me. Al momento, Jesus, estendendo a mão, asió de ele e lhe dijo: hombre de pouca fé, ¿por que dudaste? E quando eles subiram em la barca, se calmou el viento. Amém. Senhor, quero dar-te graças e quero alabarte porque tu eres Deus. Graças por el livramento sobre a vida de mis hermanos em Cristo. Graças por tu presença nesse lugar. Graças por escolher-me a mim, Senhor, para ser um canal de bendição nas vidas que aqui estão. Graças por las vidas que aqui estão para escuchar tu palavra. E nesta noite, Deus, queremos escuchar tu voz. Habla a nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 33. Então, os que estavam em la barca vieram e lhe adoraram, dizendo: verdadeiramente eres Hijo de Deus. Abre tu Bíblia em Juan capítulo 10, versículo 27. E disse: mis ovejas oyen mi voz, e eu las conozco, e me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Quantas ovejas do Senhor há aqui? Então, elas oyen mi voz, eu las conozco, e me siguen. Hoje vamos aprender como andar sobrenaturalmente sobre as águas, que significa andar totalmente em el mover do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para ultrapassar os limites de aquilo que é o natural. Pedro anduvo em uma dimensão sobrenatural, anduvo sobre as águas. Solamente aqueles que andam com Deus podem ter essa experiência. O mundo não pode dizer: eu he vivido um sobrenatural, porque ele não conhece o Deus do sobrenatural. Pero nós podemos dizer: eu conosco o sobrenatural de Deus. A vontade de Deus para a igreja apostólica é que podamos andar em el sobrenatural. E quando Deus quitou o povo do Egipto, o povo de Israel do Egipto, los quitou com mano forte. E Deus hizo isso para que eles pudessem andar em sobrenatural. Sin embargo, todos eles morreram em el deserto, porque não souberam entender o milagro de andar em el sobrenatural. Viviam murmurando, e por la murmuração Deus hizo milagros, pero deixaram de oír a voz do Senhor, porque no coração deles havia malignidade que eles não conseguiam abandonar. Muitas pessoas dizem: não, eu vou à igreja, eu escuto a palavra, pero o coração está tão lleno de malignidade e não quer deixar essa malignidade, por isso muerem em el deserto. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz: e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam de la roca espiritual que los seguían, e la roca era Cristo. Pero los demás de ellos não se agradou Deus, por lo qual quedaram postrados em el deserto. Versículo 10. Ni murmuréis, como alguns deles murmuraram e pereceram por el destructor. Aquela palavra nos está ensinando, queridos, que a geração que saiu do Egipto murmurou em Mara, murmurou antes del Mar Rojo, murmurou em Meribá,
Eles não entenderam a dimensão daquilo que Deus lhe havia dado. Deveriam hundir-se em el poder de Deus, lançar-se ao poder de Deus e permanecer completamente. Eles permaneceram completamente cerrados, com seus corações totalmente endurecidos, e não lograram ouvir a voz de Deus. E quando eu vejo a provisão, eu quero que sepas que tu estás aqui hoje porque Deus proveyó o aire para que tu respires. Tu estás aqui hoje porque Deus proveyó a vida para que tu puedas beber. Tu estás aqui porque Deus te deu o alimento. Tu estás aqui porque Deus te deu roupa. Tu estás aqui porque Deus te deu vida. E quantos de nós outros, aún nisso, murmuramos contra Deus? ¿Por quê? Porque não sucedeu o que nós outros queríamos. E era isso o que o povo do Egipto, que saiu do Egipto, dizia: era melhor volver allá, para que nos han traído aqui? E murmuravam: Deus, há hambre. E Deus mandava comida. Deus nunca te vai desamparar. Deus nunca te vai dar a espalda. Pero nós sim lo damos. ¿Sabes quando? Quando começamos a murmurar. Se tu eres fiel no pouco, sobre o muito Deus te vai poner. Pero em pouco que temos, muitas vezes começamos a murmurar e atuamos como aqueles que saíram do Egipto. Aún tendo todo, querido, qual foi a última vez que fuiste parar em um hospital? De que murmuras? Quando te faltou alimento em tu mesa? Pastor, hoje comi só um pão com mantequilla, pero te faltou alimento. Outra coisa é não ter nem esperança de comida. Como muitos estão no mundo, vivendo aí de forma miserável, e não sabem o que vai passar o dia de manhã, e muerem de hambre. Sabe, querido, Deus é amor, e al hijo que ama, Ele cuida. Então, por que murmuramos? Has despertado, abriste tus olhos, então diz: Senhor, glória a Deus. Eu não sei o que vai passar o dia de hoje, mas estou seguro que contigo sou mais que vencedor. Pedro experimentou uma dimensão que foi evidenciada por las realizaciones del Señor. Ele tuvo el privilegio como ningún otro hombre tuvo. Pedro foi la primicia, el primer apóstolo, el único a andar sobre las aguas. La pregunta es: ¿por qué no buscar vivir el sobrenatural de Dios para que tú puedas decir: yo conozco lo que es andar sobre las aguas? Eu sei o sentimento de andar sobre as águas. Eu glorifico a Deus quando as pessoas dizem: tu has visto tal coisa? Sim, e como has visto? Meu irmão, não há como explicar o sobrenatural de Deus. Eu he visto a visão que Deus me deu, Ele me deu. E que tenho que fazer? Tratar de explicar? Não, eu tenho que tratar de viver. Se Deus me deu direção, eu tenho que caminhar segundo a direção de que Deus me deu. Sabe, querido, nós outros temos que escutar o que Deus está dizendo. Esse domínio de andar sobre as águas trae a nossa igreja, a igreja apostólica, a autoridade. A unção apostólica que está sobre nossas vidas habilita no reino do Espírito o poder de sanidade, o poder de cura, o poder de restauração, o poder de vida. Nos dá autoridade e coisas que muitas igrejas não têm. ¿Por quê? Porque estão como os outros discípulos em el barco. E Deus quer que tu saigas da comodidade do barco e que empieces a caminhar em la ousadia del poder sobrenatural. Tu nunca vas a viver el sobrenatural se não andas em ousadia. Seas ousado com el Senhor. Seas ousado e diga: el Senhor diz: provad de mim. Haga prueba del Senhor. Senhor, eu vou orar, Deus, eu quero ver tu milagro suceder. Deus, eu vou orar e quero ver essa coisa transformar. Eu vou orar e quero ver isso acontecer. Eu vou orar não em meu nome, pero em tu nome. Se te das conta na palavra, diz a palavra que Pedro mirou e disse: Jesus, se tu me dizes que vaya a donde tu estás, eu vou. Ele não disse: eu vou hasta vós. Ele disse: tu tens que declarar. Então, querido, empieza a orar de forma correta. Declare ao Senhor: Senhor, declara que eu posso orar e isso vai suceder. E eu vou fazer em tu nome. Aplauda a Jesus. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer a coisa sem consultar a Deus. Imagina se fora tu ou eu dentro desse barco,
Jesús, yo voy ahí ahora. Cuando Jesús, Pedro dice, si tú dices que yo ande, yo ando. Tenemos que orar corretamente. Señor, essa persona está enferma. Si tú me dices que yo debo imponer mi mano para que ela sea curada, yo voy a hacerlo. Pero quando o processo é ao revés, Deus está dizendo, não me arrincones, não me mandes, não me determines, porque o Deus aqui sou eu. Muitas vezes hacemos o caminho ao revés. Deus, tu tienes que fazer algo. Deus, tienes que fazer aquilo. O Senhor está dizendo que é raro, a posição aqui foi cambiada. Quem tem que fazer eres tu, porque eu te di a autoridade para fazer. Então, o Senhor nos ensina através dessa palavra que a partir de hoje, nós outros temos que ouvir a voz do Senhor. E Jesus te disse, bem, porque sem que eu esteja em tu vida, nada podeis fazer. Por isso muitas coisas não sucedem em nós outros, ou para as pessoas que nos rodeiam, porque nós outros não estamos em Cristo. Estamos em nosso próprio eu, em nosso próprio querer, em nossa própria condição. Hoje eu escutei uma coisa que me deixou pensando, Senhor, aonde vamos parar com isso? Há ministério ex de la Tierra, del planeta Terra, que agora determina que os membros da igreja têm que ter o ADN do apóstolo. Que vão ser? Transfusão de sangue? Estão criando, querido, fantasias espirituais. Receba agora meu ADN, meu irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Se já me molesta que me chama de padre espiritual, agora dizer, sou sangue de tu sangue. Está repreendido em nome de Jesus. Meu irmão, me deu náusea de escutar isso. A palavra por si sola se justifica. E Jesus em nenhum momento ha dito, receba meu ADN. Ele disse, receba meu poder através de meu sangue que foi derramado na cruz. Antibíblico. Cuidado, meu irmão. Se não está na palavra, escape. Jesus disse a Pedro, bem, era tudo o que ele necessitava. Jesus não disse, caminhar por esse lado, 2 passos a esse lado, 3 a esse. Ele disse, bem. A palavra do Senhor dizendo bem era o suficiente. Ele poderia dar a volta em el barco, caminhando por las águas para chegar hasta Jesus, como ele poderia sair direto a Jesus, porque a palavra foi determinada. E quando o Senhor determina, não importa por onde vayas, o Senhor te vai respaldar, Ele te vai cuidar, Ele te vai sostener. Sabe o que passa, querido? O Senhor está esperando que tu lhe perguntes, devo ir, Senhor? Se tu estás aí realmente e quer que eu esteja contigo, voy, pero tu tens que dar-me a palavra. Ande em sobrenatural. O sobrenatural está aí, esperando-te. Eu posso ilustrar o sobrenatural de Deus como aquelas cajitas que recebem os ninhos de regalo, que tem uma manivela e que ele hace assim, de repente sai um palhaço aí. ¿Han visto isso alguma vez? O Senhor está dizendo, aí está tu caja de bendição. Não vai sair tu bendição de aí, se tu não haces o esforço de mover isso. Haga tu esforço personal. Não deixes de mover essa manivela hasta que saia tu bendição. Não deixes de lutar por tu querer em el Senhor. Não deixes de orar e crer. Deus, tu has dicho, vai suceder. Tu has declarado em tu palavra, há poder. Se tu has dicho, Senhor, não importa o tempo que passe, ela vai acontecer em tu vida, em el nome de Jesus. Não te desesperes, não desanimes. A palavra já foi lançada. Basta agora que tu empeces a caminhar sobre esta verdade, em el nome de Jesus Cristo. Se tu crees, aplauda a Jesus. A partir de hoje, a única voz que temos que escutar, estar sintonizados, é a voz do Senhor. Não há uma voz, não mais a las vozes de la carne, de la murmuração, não mais a la voz del coração engañoso. E a abuelita dizia, seguí tu coração, hijito. E tu coração é engañoso. Seguí a voz do Senhor. E se não has escutado nada, não dê um passo.
Empieza a caminar hasta que el Señor te diga, ven. Ahí empiezas a caminar. La voz poderosa del Señor Jesús te va a impulsionar para caminar en lo sobrenatural. Si hay una cosa que Dios quiere es hombres y mujeres seguros. Seguros, no asegurado. Asegurado es otra cosa. Es alguien que te está diciendo, yo te aseguro que eso va a pasar. El Señor quiere que tú estés seguro en la palabra. Ande en la palabra. Camine según aquilo que Dios está determinando. Si Dios dice, haga eso, hágalo, por más loco que sea. Dios está buscando hombres y mujeres valientes. No temas, porque el Señor envía ángeles para estar ahí, porque esta obra no es de hombre, es del Señor Jesucristo. Amén. No temas. Él es Dios. ¿Quién contra nosotros? El Señor quiere que tú salgas por este mundo, mi hermano, cortando la oreja de Satanás, como Pedro lo hizo. Dios está buscando valientes. No temas, el Señor es contigo. Amém? La voz del Señor. ¿Sabe cuál es la voz? Ay, ¿cómo se escucha la voz del Señor? ¿Cómo Dios habla contigo y no habla conmigo? Es porque Dios habla con quien Él conoce. Con extraños Él no habla. Si tú no tienes momento de oración con Dios, si tú no tienes momento de reflexión, no lees la palabra, no tienes ningún momento con Dios, querido, ¿por qué Dios va a hablar contigo si tú no vas a entender? ¿Ah? Como dice la palabra, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas. E se tu não estás escutando a voz de Deus, queridos, porque algo está falhando. Eres um amigo de lejos. O Senhor quer que tu seas íntimo com Ele. E Ele vai falar contigo e vai ser específico contigo. Como escutamos a voz de Deus? A voz do Senhor é aquela, sabe qual é? É aquela que deve destacar, pode ser? Em meio de muitas vozes. Sobresalir em meio de muitas vozes. Como assim? Mira o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. E sus pés semejante al bronce brunido, refulgente como em um horno, e su voz como estruendo de muitas águas. Ou seja, é uma voz que não se pode replicar, é uma voz que não se pode copiar, é uma voz que o melhor imitador de vozes não pode fazer. ¿Por quê? Porque é a voz do próprio Deus. E é essa voz que nós outros reconhecemos. É essa voz que nós outros entendemos. É essa voz que resuena em nosso coração e que diz, uau, Deus me está falando. Porque quando Deus te habla, meu irmão, se realmente tienes vida com Deus, vas a saber distinguir que voz é essa. Quando Deus me deu a revelação do avião eu estava falando, estava orando, de repente meu coração parecia a turbina que havia apagado. E me mirou, estás bem? E comecei a transpirar. Mira, querido, o Senhor está dizendo que quando Ele te habla, nada te pode confundir. E por que não escutamos a voz de Deus? A voz do Senhor é aquela que se destaca, é uma voz como de muitas águas. Aquela voz que estrói, aquela voz que te sacude, aquela voz que não te deixa em paz. Aquela voz que mientras tu não tomas a atitude que tens que tomar, ela te vai falar, te vai dizer andar lá, andar a orar, andar a ser, andar, ela vai como uma campana, tim, 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 mientras não lo haces, não vas a estar em paz. ¿Sabes por quê? Porque Deus quer obrar, porque Deus quer fazer, e Ele vai usar tu vida para isso suceder. Para isso Ele quer falar contigo. Para isso abre tus ouvidos e diz, Senhor, quero escutar tu voz. Limpia tus ouvidos para escutar a voz poderosa do Senhor. E eu te garantizo uma coisa, Ele te vai fazer andar em el sobrenatural. Amém? Salmos 29, versículo 3 e 4. Voz de Jeová sobre as águas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová com potência, voz de Jehová com glória. É uma voz diferente. Quando Deus te quer falar, o deserto pode ser o mais extenso que seja. Deus diz, espera um ratito, para todo, e eu vou falar. E aí, por mais problema, mais bulha que haya, trânsito, trufe, táxi, lo que seja, paro, gente gritando, que queremos? Ou seja, se Deus te quer falar,
no vas a escuchar otra cosa sino la voz poderosa del Señor diciéndote: anda por aquí, anda por allá, ven hasta mí, porque yo estoy contigo. La voz del Señor es audible, audible para aquel que está en el Espíritu de Dios. Amén. Lo que Dios quiere en la iglesia apostólica es que tengamos una experiencia a través de la palabra todos los días de nuestras vidas, y que nos lleve a dirección del milagro, y que testifique que somos guiados por la voz y la palabra de Dios. El Señor quiere que tú tengas dirección. Entonces, antes de salir a tu trabajo, pregunte a Jesús: Señor, ¿puedo ir? Y el Señor te va a decir: ven, porque yo estoy listo, yo te recibo. Señor, voy a viajar, ¿puedo ir? ¿Es de tu voluntad que yo vaya? Señor, ¿es tu propósito que yo vaya? ¿Es tu propósito que yo haga eso? ¿Es tu propósito? Pregunte al Señor, consulte al Señor. El Señor va a hablar, y la voz del Señor tú vas a reconocer. Amén. La voz del Señor es aquella que nos quita del desierto y nos pone en un nivel mayor de autoridad. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si yo ando en el Espíritu, el Señor me puede hablar a cualquier rato. Es como tener un celular y está con señal y tiene todo, y la persona llama. Qué rico es, ¿no ve? Cuando tú agarras el celular, quieres hablar con alguien y en la primera, tú, hola, ¿no ve? Pero qué sentimiento tienes cuando llamas a alguien y se queda tut, 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 y luego viene ¿qué? Su llamada será transferida a la caja de... Tú miras al celular e intenta de nuevo. Eso es fe. Tenta de nuevo. Tut, 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 tut. La persona está en otra llamada. ¿Ah? ¿Sabes por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque nuestra línea está ocupada con las cosas de este mundo. Y el Señor está diciendo: voy a intentar de nuevo. Y todavía tenemos, si quieres dejar un recado, apriete 3. Y el Señor está diciendo: tengo un recado, hay muerte en camino. ¿Sabes cómo funciona eso? La palabra del Señor dice que Él no hace nada sin antes avisar. ¿Y por qué Él te avisa? Porque Satanás pediu permiso para destruirte. Y el Señor dice: probar. Aí o Senhor vem e diz: cuidado, porque vai venir uma tormenta. E se eu estou em sintonia, meu celular está prendido em sintonia com Deus, estou falando de minha vida, o Senhor me vai ministrar ao coração: tem cuidado, porque o inimigo se vai levantar. O que hago? Me preparo, entro em oração, entro em comunhão, entro em ayuno, entro em tudo isso. Aí lá vem Satanás, porque já tive permisso, vem ele, e que passa quando me ataca? Perde, porque estou preparado. E aí está, se não estou em sintonia com Deus, o inimigo vem e me destrói. Entre em sintonia com Deus. A voz do Senhor é aquela que nos quita do deserto. Dice: andad em Espírito. Andar em Espírito é viver em comunhão direta com Deus. Salmos 29, versículos 7 e 8. La voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. La voz de Jehová hace temblar el desierto. ¿Sabes qué pasa? Es la voz que te quita del desierto. ¿Y por qué temblar el desierto? Para quitarte de ahí. Para decir: ahí, desierto, existe alguien que es mío. Ese es mi hijo. No le vas a consumir. ¿Quién sobrevive a un deserto? ¿Cuántas personas intentan entrar en los Estados Unidos y van por el desierto y mueren ahí mismo? El Señor te quita del desierto. El desierto no te va a vencer, porque tú vas con la voz del Señor. Tú vas escuchando la voz del Señor. Y cuando tú vas bajo la dirección de Dios, la voz del Señor te dice: abre tu boca, porque ahora te voy a llenar de alabanza. Y tú empiezas a alabar, 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 y te olvidas del hambre. Si tú realmente entras en comunión con Dios, querido, el tiempo se va así. As horas se vão assim. Empieza a orar 10 minutos, mañana 20, passar mañana meia hora, daqui um rato estás orando todo el día e não se dá conta. ¿Por quê? Porque é o Senhor que te alimenta, é o Senhor que te prepara. A voz do Senhor te quita do deserto. Pedro estava em um deserto. ¿Por quê? Porque
ele tuvo medo. La ola se levantou, e eu me imagino nesse momento, los que estavam dentro do barco, levanta Jesus, ele não sabe nadar. Sabia, porque Pedro era pescador. E se reiam, talvez se reiam adentro, diziam, mira que ha hecho, pero ele caminhou. Quantas pessoas se riem de ti por haber intentado abrir um negócio, pero quebrou o negócio, pero o sentimento de quem é deles, não é tuyo, tu has probado. Quantas pessoas se riem de ti por haber salido em uma carreira que nunca has trabalhado na carreira que has salido, e se riem de ti, pero de quem é a experiência? É tuya. Por isso, querido, provar em el Senhor, Ele nunca te frustrará, Ele nunca te avergonçará, serás honrado e bendecido, Ele te quita do deserto. Sabes que quando andamos em el Espírito, não somos roubados em la carne, mas bem, eu ando em el Espírito e a vontade do Senhor es manifesta em mim. Deus quer usar tu vida para manifestar a glória de Ele. E Deus permitiu, Deus pôs no coração de Pedro que camine, para mostrar a los que estavam em el barco que todo é possível ao que crê. Deus quer usar tu vida para mostrar a tu família impia que todo é possível ao que crê. Deus está permitindo tu passar por esse deserto para mostrar que Ele é Deus de manifestação sobrenatural, e todos aqueles que não creem vão passar a crer, porque Deus é Deus. Quantas pessoas dudam de lo que há em ti através de Cristo? Quantas pessoas dudaram quando tu has orado e diziam, será que vai passar? Creio que não vai passar, mas logo vem a justificação do Senhor sobre tu vida, porque quando tu andas em el Senhor, é Ele quem te justifica. Amém? O deserto é deserto, mas se torna cortito quando eu estou em Cristo. Amém? Se torna largo quando eu deixo de mirar a Cristo, e aí eu passo a murmurar por la falta de aquilo que para mim parece ser importante. Quando o Senhor disse, isso não é minha prioridade. Que faltava para os que estavam em deserto? Roupa não faltava, não se desgastava, as sandálias não desgastavam, havia comida. Quando era sol, o Senhor ponia uma nuvem. Quando era noite, o Senhor ponia coluna de fogo. Não passava nada, nada faltava. Pero o homem assim buscava. O ser humano é o único ser da terra que é inconformado com o que tem. Sim ou não? Uno nasce rubia, quer pintar de negro o cabelo. Nasce negro, quer pintar de rubio. É gordo, quer ser flaco. O flaco quer ser gordo. Só Deus pode entender essa raça. Verdade ou não? Pero, sabe de uma coisa? O Senhor disse, isso para mim não é prioridade. Se eu caminho com Jesus, eu não sou enganado por homens, porque Ele habla comigo. E o Senhor me disse, é por aqui, eu vou por aqui, Senhor. Aunque parece loucura para os homens, é certo para Deus. Amém? A voz do Senhor é aquela que nos hace andar donde nunca tuvimos vitória. Sabe como? Josué capítulo 1, versículo 3. Quantos estão sendo bendecidos essa noite? Eu os entregado, não disse entregarei ou irei entregar, disse eu os he entregado, como lo havia dito a Moisés, todo lugar que pisar a planta de vossos pés, desde o deserto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será. Moisés não está vivo, os de aquela época não estão vivos. A quem tocou? Somos herederos de la promessa que o Senhor determinou sobre os grandes homens de fé. E se tu tienes fé, tu vas a vivir estas promessas. O Senhor te dará direito sobre o deserto, a autoridade sobre o deserto, e caminharás aonde muitos dizem, aqui não há como. Tu vas a caminhar e vas a ver o fruto de la tierra nascer, porque Deus está em ti. E se Ele está em ti, por donde quer que vayas, prosperará em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu creio, porque Deus está em mim. Ele disse, donde poner tus manos será próspero, donde pisar tus pés será, porque Deus está em ti. Amém? Mira tu irmão, Deus está em ti. Amém? Meu irmão, se Deus está em ti, tens que prosperar. Lo que tocares tem que prosperar. E mais, se Deus está em ti, os que estão cerca de ti serão tão bendecidos quanto tu. ¿Por quê? Porque Deus está em ti. Não se pode apagar a luz de Deus. E donde tu vayas, a luz vai resplandecer.
As pessoas te vão a mirar e dizer: oye, não me dejes, está comigo, sabes que me encanta estar contigo. Sabe que quando alguém começa a declarar isso, respira hondo e diz: graças a Deus, tu estás em mim. Porque nadie quer estar, a ver, quem quer estar com alguém que está mal, aburrido, enojado, não sei, esse está com o diabo. E nadie diz a uma pessoa assim: quédate comigo porque tu tens tanta malignidade que me encanta. Não, ele diz: apártate de mim, Satanás. Eu quero estar com quem refleja a glória de Deus. E essa é a diferença entre nós. Tienes um motivo para sonreír e dizer: sabe que, Senhor, estou entrando em um deserto, pero em ti sou mais que vencedor. Me vou a reír dessa circunstância, me vou a reír, me vou a burlar de Satanás, porque cree que me ha destruído e eu estou caminhando por el deserto. Querido, se tu aprendes a caminhar no deserto, vas a caminhar em calles de ouro que o Senhor tem preparado para ti. Se tu soportas a luta nessa terra, vas a vivir a abundância do Senhor em la glória. Então, esse é um treinamento. E para ser treinado, tem que escutar a voz do treinador. E ele te disse: agora, correr, tens que correr. Dobrar tu rodilha, tens que dobrar tu rodilha. Não. E muitos creem que não, porque eu sou cristiano, eu vou. Não, Jesus também se escapou, querido. Quando eles iam, le van a matar, ele, Pepa, agarrou a mula e vai, tchau. E aí vêm os apóstolos lá atrás correndo, porque não disse que havia um montão de mula para cada um, era uma mula para Jesus, sim ou não? E Jesus, sim. Querido, há momentos que nós outros temos que retroceder. Pero o retrocesso, guiado por el Senhor, não é um retrocesso de covardia. Às vezes para subir a um monte, alguma vez, todos aqui foram ninhos algum dia, e irem no resvalim, sempre barramos assim. Todos em algum momento há tentado ir de caminho ao revés, ou seja, subir o resvalim onde deveria resvalar, sim ou não? Sim ou não? E não lo lograste na primeira. ¿Qué has hecho? Te has alejado um pouquinho. Agora sim. Não é? Quando nós retrocedemos um pouquinho, não é porque estamos sendo covardes. O inimigo está pensando: está retrocedendo, ganhei. Não. Ele só está dizendo: vem um pouquinho mais. Vem. Agora te vou dar um empurrão. E por el poder de Deus, meu irmão, tu vas a atropelar todos os demônios que há adelante, e vai passar essa muralha, e vas a vencer em nome de Jesus. Nadie te pode impedir quando o Senhor está contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Puedes dar glória a Deus? A voz de Deus, a voz do Senhor, é aquela que nos hace andar em vitória. Lugares que nunca prosperaram, tu vas a llegar e vai prosperar. Sentimentos que estavam destruídos, tu vas a llegar e ele vai renascer. Ele vai florar, porque Deus, Ele quer isso de nós outros. Que andemos, que miremos a coisa com a mirada de Ele. Porque nossa mirada é uma mirada viciada, é uma mirada destrutiva, é uma mirada negativa. Nós outros miramos e esse realmente já não dá mais. E o Senhor disse: como não? Te vou mostrar que dá, porque de la roca Ele hace salir água. Pastor, é que tu não conheces minha esposa, tem um coração de duro. Não importa, dessa roca vai salir água. Não há macho man que Deus não haga llorar como um ninho, porque não há roca que o Senhor não rebente. Nadie pode impedir o poder de Deus. Quantas vezes nós dizemos: não, já não vou mais, já não quero mais. Aí o Senhor agarra e aperta, porque Ele te ama. Alguma mamá alguma vez ha pegado a um hijo com pluma? Vem, e te vai dar, e agarra del braço, não? E agarra del bracito assim: vem, meu amorcito, por aqui. Não, para que sienta, agarra del braço. Aí se hincha a jugular, porque a mamãe está apretando aqui na vena principal. E ele está, é para que aprenda. E lá. Duele ou não duele? Sabe, querido, o Senhor também faz isso. Tu queres? Ele te aprieta, porque o Padre que ama, Ele disciplina. Ele diz: não é por aí, é por aqui. E te vou pôr, vas a sofrer a consequência. Sabe esse dolor que sente? Ai, por que isso? O Senhor está dizendo: estou apretando, llorar, hasta que não tenha mais água em el pulmão.
¿No ve? Terminó. Ahora deja de capricho, anda a hacer lo que te dije. Ahí aprendemos. El Señor está diciendo a nosotros en esta noche que si nosotros aprendemos a escuchar su voz, no tenemos que pasar por el desierto. Si aprendemos a escuchar su voz, no tenemos que hundir en el mar. Sí podemos caminar de gloria en gloria, de vitória en vitória, de conquista en conquista. El problema es que nos distraímos. ¿Sabes por qué Pedro hundió? Porque él se distraiu com o tamanho da ola. Ele podia seguir caminhando. E quantas vezes nós estamos indo bem, tudo está bem, a empresa está bem, a família está bem, a igreja está bem, e de repente eu me peço a distrair com aquele problemita, porque a ola não vem assim de repente, buá, ela vem chiquitita, e vai crescendo, e vai crescendo, e nós outros sabemos que o problema está em caminho, pero o que hacemos? Nos concentramos em problema e deixamos de concentrar em Deus que pode arreglar o problema. O Senhor te trajo esta noite para dizer: escute a voz de Ele. Se não sabes para onde ir, sepas o que fazer. E o que tienes que fazer é dobrar tu rodilha. Pedro escutou a voz do Senhor, onde humanamente era impossível caminhar. O homem que não pode ter vitória, o homem não pode vencer as águas. Pero o Senhor pôs a mão dele aí. Ele disse: vem, não estás vindo em minha palavra solo, estás vindo bajo mis cuidados. Eu cuido de ti. ¿Quieres caminhar? Eu cuido de ti. Não houve outro homem na terra, depois de Jesus e Pedro, que caminhou por las águas. ¿Sabes por quê? Porque Deus é o que respalda. Talvez tu estejas aqui nessa noite pensando: ai pastor, eu não estou em uma tormenta marítima, eu estou em meio de um torbellino. Não importa, queres cambiar de situação? Também tenho palavra para ti. Elias foi levado em meio de um torbellino, foi levado à glória. Sabes que é torbellino? É um vento que gira sobre pressão. Elias foi levado para a glória em pressão. Ou tu crees que ele foi subindo assim? Não, era assim, ó. E se ele tivesse labirintite, aí mesmo já se foi a coisa. Sobre pressão, para lograr que? A glória. Talvez tu estejas sobre pressão, pero vas a ver a glória de Deus quando todo isso termine. Só há uma coisa que tienes que fazer: aférrate de la palavra. Se a palavra do Senhor disse: em mim eres mais que vencedor, aférrate de la palavra. Se o Senhor te disse: há promessas sobre ti, aférrate de la palavra. Se o Senhor te disse: não morirás hasta vivir mis promessas, agárrate de isso. O Senhor te disse: eu estendo a mão, tu eres mi hijo, el fuego não arderá em ti, as águas não te hundirán, eu sou tu Deus. Aférrate de la palavra. Passe lo que passe, Ele cumprirá a vontade dele em tu vida. A prioridade de Deus é outra. Sabe, quando oímos a voz, quando escuchamos a voz do Senhor, entramos em uma dimensão sobrenatural, onde os milagros acontecem. Solo pode viver o milagre aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Quando escuchamos a voz do Senhor, nadie poderá resistir-nos. Mira o que diz a palavra em Josué 1:5. Josué 1:5. Nadie te poderá hacer frente em todos os dias de tu vida, como estuvo com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Parece que te he dicho que amanhã vai llover, não é? É algo tão comum que tu escutas todos os dias, verdade? Em la tele, prendes la tele e diz: o Senhor te diz: estou contigo, nada te passará. Sabe o que é? Incrédulo. Empieza a entender a palavra. Nada te poderá hacer frente em todos os dias de tu vida. O Senhor está dizendo que há daquele que se meter contigo, meu irmão. O Senhor está dizendo que em ti está o poder. Ele está contigo. Estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nadie poderá contra ti, porque Deus é contigo. Amém? Amém? É com essa palavra que nós vamos abrir missão vida por todo lugar que haya. Porque nadie poderá ser frente a nós, porque estamos indo em la palavra de Deus. Quem contra ti, querido? Nadie. Sabe o que passa quando escutamos a voz do Senhor? Sucedem señales, prodígios e maravilhas. 2 Coríntios 12:12. Com todo, as señales del apóstolo han sido hechas entre vosotros em toda paciência,
por señales, prodigios y milagros. ¿Qué dice aquí? Con todo, las señales del, no dice del pastor, no dice del evangelista, no dice del reverendo, dice del apóstolo. Y tampoco hay fecha de validez aquí abajo. Entonces aquella palabra que fue lanzada en aquella época sobre Pablo es hoy en día y tiene valor. Con todos los señales del apóstolo han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Podemos vivir milagros. Deus não vai obrar milagros onde há incrédulos, querido. Então se empieza a creer. Venga de tu casa decidido a ver as coisas sucederem nesta igreja. Venga de tu casa orando, dizendo: Senhor, leva, Senhor, um muerto à igreja para que seja ressuscitado. Senhor, leva um cego para que pueda ver. Senhor, leva, Senhor, um tartamudo para falar bem. Senhor, leva, Senhor, eu quero ver sinais e prodígios na igreja. O problema é que venimos à igreja por nossos problemas personais. E diz a palavra que Job, mientras orava por seus amigos, o Senhor transformou sua suerte. E nós estamos fazendo ao revés. Mientras eu oro por mim, aí o Senhor transforma a sorte de meus inimigos. Sim? Deseje. Senhor, eu quero ver coisas sobrenaturais nesta igreja. Eu quero ver pessoas sendo transformadas nesse lugar. Eu quero ver milagros do Senhor. Não é essa coisa de que, dente de ouro, pedra de diamante. Eu não quero essas coisas. Eu quero ver vidas sendo salvas. Eu quero ver vidas sendo transformadas. Eu quero ver milagros de sanidade. Eu quero ver milagros de pessoas com o coração fora do peito, entrando de volta ao peito. Eu quero ver as coisas suceder. Isso para mim é poder de Deus. Amém. É isso que devemos desejar. Se não, queridos, somos uma igreja mais em meio de um montão. Porque o Senhor ministrou essa unção sobre nossas vidas. Porque o Senhor deu essa palavra del ano profético da restituição. Porque é tempo de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Muitas pessoas já desistiram. Já passou, perdeu, tchau. Não desista. O Senhor te vai restituir. E não vai restituir na medida que tu has perdido. Ele vai restituir 7 vezes mais. Para a glória de seu nome. Amém? Em nome de Jesus. Quando escutamos a voz do Senhor, somos guiados em la buena, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu escuto a voz do Senhor, eu sou guiado em el caminho correto. Aprendo a esperar o Senhor. Nós cantamos aqui: em ti esperarei. Aí está dizendo: Senhor, manda de uma vez a bendição. Ele está cantando: em ti esperarei. Mentiroso. Esperarei nada, estou desesperado, Senhor. Sabes que mandar de uma vez não pode. Não, espera. O tempo do Senhor é bueno, perfeito e agradável. Deus é bueno, sabe o que hace e sempre tem razão. Repita comigo: Deus é bueno, sabe o que hace e sempre tem razão. Amém? Somos guiados e trilhamos, caminhamos em um caminho de crescimento espiritual. Se te das conta, ultimamente nas igrejas de hoje, estão falando de que tu vas a ter auto, tu vas a ter casa, tu vas a ter, e o enano não cresce espiritualmente. Pode ter todo, mas não tem sabedoria para manejar todas essas coisas, por isso perdem. Aqui é diferente. Lo siento, te vou dar uma notícia que talvez não agrade a tu coração. A prioridade de Deus não é que tu tenhas um auto, não é que tu tenhas uma casa, não é que tu tenhas. O Senhor disse: o Hijo del Hombre não tem uma almohada, uma pedra para acostar sua cabeça. Se vamos partir do princípio, do exemplo de Jesus, então esperar mais que o Senhor, a prioridade de Deus não é essa. A prioridade de Deus é que tu cresça espiritualmente. A prioridade de Deus é que tu cresça em la palavra e conhecereis a palavra. A palavra vos hará livre. Livre de quê, querido? De la ansiedade dessa terra. De la ansiedade. Eu tenho que entender, eu tenho que trabalhar 24, 48 horas. Eu tenho que ter, trabalhar. Aí muere o infeliz e não pode levar nada. A prioridade de Deus é que tu seas um guerreiro espiritual. É que tu tenhas madureza espiritual. A prioridade de Deus é que tu coração esteja ligado diretamente a Ele. E as outras coisas vendrão por añadiduras, segundo o coração de Deus. Há pessoas que nascem e morrem e nunca tiveram uma peta. ¿Por quê? Não era prioridade de Deus. ¿Sabe qual é a prioridade de Deus para tu vida?
Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si solamente oír la voz de Dios, yo seré resucitado. Talvez tu has llegado aqui meio muerto em tu esperança, muerto em tu fé, muerto em tus sentimentos. Por isso Deus está dizendo, se tu has escuchado essa voz hoje, se has escuchado essa ministração hoje, volverá a viver. O Senhor vai ressuscitar tu história. O Senhor vai ressuscitar tu sentimento. O Senhor vai ressuscitar tu ânimo. Ele vai ressuscitar tua alegria. Cerre teus olhos e curva tua cabeça. Eu quero dar alguns segundos para que tu penses em que voz estou escutando. A voz do desânimo, a voz do engano, a voz da mentira, a voz que te ha dicho que tu não puedes, a voz que ha dicho que não vas a lograr, a voz que te ha dicho que tu eres incompetente, que tu eres isso, que tu eres aquilo. Eu quero dizer-te, a voz do Senhor hoje te disse, todo puedes em mim. A voz do Senhor te disse, eu te perdono. A voz do Senhor te disse, eu quero que te levantes agora e que tu sigas mis passos. A voz do Senhor te disse hoje, deja todo e busca-me. Deja tu eu, deja tu orgulho, deja tu próprio pensamento, tu própria sabedoria e busca-me. Buscar-me-eis e me hallareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aonde está tu coração? Aonde está tu coração? Pense. Pense. Senhor, limpia meu coração, Senhor. Limpia, Deus. Limpia, Senhor, meu coração. Maestro, necessito milagro. Transforma hoje minha vida, meu estado. Hace tempo que não vejo a luz do dia. Estão tratando de enterrar minha alegria. Intentam ver meus sonhos cancelados.